menor volume. Com certeza em menor volume. E o que deve-se comer? Tudo. Tudo que tiver à disposição. Que não for veneno, de preferência. Né? Por quê? Então, posso comer carne? Posso, pode. Posso comer fritura? Pode. Posso comer doces? Pode. Claro que pode. Tudo é alimento. Só depende de como você vai organizar isso dentro do seu método de vida. E por que eu estou falando isso? Porque eu já viajei muito, uma parte muito grande do mundo, e vi gente comendo de tudo. E gente que não estava tão doente assim. Então tinha condições, nós temos condições de lidar com quase todos os tipos de alimento. Ok? Então quais são os problemas? O que leva ao problema? Primeiro, consumo de proteína animal diariamente. E aqui entra as carnes vermelhas e as carnes brancas. Para ter saúde, para realizar uma relação custo-benefício interessante, não devemos consumir proteína animal todos os dias. Vamos ficar fraco, não vamos crescer, não vamos ter saúde? Não. A tua saúde não vem da proteína animal. Na realidade, você precisa de um aporte muito pequeno de proteína animal para ter saúde. O ideal é consumir proteína animal uma vez por semana. Um dia por semana você se alimenta de carnes, de forma geral. Mas eu gosto muito de carne. Então tá bom, vamos fazer uma concessão. Consuma 2 vezes por semana. Não vai ter problemas se consumir 2 vezes por semana. Isso vale para carnes brancas e carnes vermelhas. E aqui todas aquelas teorias que falam que carne vermelha não é alimento saudável. Todas essas teorias se referem à carne vermelha consumida diariamente e mal preparada. E como é que a carne vermelha é mal preparada? A carne calcinada, por exemplo. Um bife frito é carne calcinada. É a carne inutilizada, com um empobrecimento de nutrientes bastante significativo. Né? Então, no reino dos carboidratos, das proteínas e etc., nós podemos aportar tudo. Comer massas, podemos comer ovos, podemos comer legumes, podemos comer tubérculos, podemos comer de tudo. O importante é como vamos comer. Uma regra básica, e esta é fundamental, não repita qualquer tipo de alimento todos os dias. Qualquer tipo de alimento. O único alimento que você pode repetir todos os dias impunemente, ou seja, sem estar sobrecarregando a sua saúde, é água. O resto, se você comer todo dia, ele vai se depositar em algum grau e vai promover prejuízos de estagnação da sua vitalidade, em algum momento, em alguma dimensão do seu eu. Poxa, mas eu como arroz todo dia, como arroz e feijão todo dia, isso quer dizer que está mal? Está mal. Não se deve comer arroz e feijão todo dia, por muitos motivos. Tá? Então, dentro do universo do que você come, rotineiramente, basta você variar e não repetir todos os dias a mesma receita, que o seu organismo vai agradecer muito, que você vai estar bem, tá? Em relação a muitos aspectos. Uma outra questão é temperos. Os temperos são um capítulo à parte na alimentação, na nutrição que a gente faz pela boca, porque normalmente os temperos são especiarias medicamentosas. Isso significa que medicamento é medicamento e não alimento. Então ele não pode acontecer numa quantidade igual àquilo que a gente considera como alimento massivo, energizante. Tempero sempre tem que vir pouco, bem colocado, e a depender de onde você mora, alguns não poderão ser usados e outros preferencialmente deverão ser usados. Claro que aqui a gente entra também num capítulo doloroso, porque o sabor dos alimentos está ligado diretamente aos temperos. E nós temos um aculturamento de paladar, com certeza. Poucos de nós sabemos realmente o gosto das coisas. A gente conhece o gosto dos temperos, porque temos o hábito de temperar muito, né, massivamente. Eminentemente o povo brasileiro, que tem uma cultura que nasceu
da aglutinação de uma série de culturas. Né? Nós somos um povo muito democrático e quase todas as culturas que contactaram a nossa deixaram a sua contribuição alimentar. Então nós associamos muitas coisas, muitas ideias, muitas tradições, muitos hábitos que não nos servem, porque vieram de povos que moram em climas frios e nós moramos num clima tropical. Então nós temos hábitos de temperos ácidos, por exemplo, e picantes, que para o clima tropical é uma contradição, é uma coisa que não faz sentido. Porque do ponto de vista da energia, aquele tempero que é ácido, aquele tempero que é picante, traz calor. Ele vai ser bem colocado no ambiente frio, no indivíduo que vive no ambiente frio. Ele vai proteger esse indivíduo, vai curar esse indivíduo, vai nutrir esse indivíduo. Mas num ambiente que é quente, como o nosso, o tempero que traz calor tem que ser visto com cuidado. E existem dois, particularmente, que são de uso quase que obrigatório, né, na mesa, pelo menos na nossa mesa, na mesa do brasileiro, né, não só na nossa não, porque realmente outros povos também usam muito, né, que são o alho e a cebola. E eu garanto que agora eu apertei o coração de vocês. Quer dizer que comer cebola, comer alho não faz bem, mas eu ouvi falar desde pequenininho, desde dentro da barriga da minha mãe, que alho era remédio. E parabéns para a mamãe, alho é remédio. Alho é excelente para a saúde, mas ele é remédio e não é alimento. Juntando esse fato com o fato que eu falei agora há pouco, de que você não deve repetir nenhum tipo de aporte nutrício todos os dias, se você comer alho todo dia, você vai estar comprando uma briga séria com o seu estômago, com os seus intestinos e principalmente com a sua vesícula. Tá? O alho, ele é um dos condimentos, ele é um dos fitoterápicos mais poderosos que a natureza tem aí para nos ofertar. Tá? É uma das plantas mais ativas para resolver uma gama muito grande de problemas. Porque ele tem a característica de ser altamente yang, ou seja, ele é calórico, ele produz calor no corpo. Ele não é calórico no sentido convencional da palavra, no sentido de produzir energia, tá? Mas ele, de engordar, enfim, de te energizar. Ele até faz isso um pouco também, mas não eminentemente, não é disso que eu estou falando. Ele produz uma acidificação sistêmica. Se você consome alho todos os dias, mais cedo ou mais tarde você vai ter hiperacidez gástrica. Você vai ter fermentação com produção de gases, claro. Você vai ter a sua vesícula absolutamente estressada por essa acidez e ela não vai funcionar a contento. E no momento que a vesícula começa a parar, você começa a parar de digerir, né? Então a sua digestão fica lenta em função do alho colocado lá. E ele também começa a estressar e acidificar os intestinos. Começa a parar os intestinos. Então essa verdadeira endemia de obstipação intestinal é muito em função da prática, do hábito de comer alho. Embora ele não seja o único vilão dessa história. Agora imagina se você pega um alho, um dente de alho, que é uma turbina de calor, e joga num óleo fervendo. O que você fez? Colocou calor dentro de calor. A turbina explode. Ou seja, o alho frito vai fazer 5 ou 6 ou mais vezes mais calor do que o alho cru ou o alho, enfim, consumido de outra forma. E como é que a gente costuma temperar os nossos alimentos com alho? Com alho refogado, com alho frito, né? Então o alho é um problema. Tá? O alho tem que ser repensado, o alho tem que ser visitado nos dias de festa. Tá? Ou quando você estiver doente, porque é um tremendo medicamento, né? É fantástico. Aí a cebola, quer dizer que também cebola é uma parada federal. Cebola porém menos complicada do que o alho, ela é menos calórica, menos acidificante, então dá para consumir um pouco mais de cebola. Só vai entrar na mesma categoria do alho se for frita, ou seja, se você disparar o calor que existe dentro dela, se você explodir essa turbina, né? Podemos consumir cebola, é muito também medicamentosa, também muito boa para a saúde, crua,
assada, cozida e etc. Porém, isso aí tem que ser dito de maneira enfática, se consumir todos os dias, vai ter problemas de acidificação, com certeza. Então com o que nós vamos temperar? Basicamente, tempera-se com alho e cebola. Vamos temperar com outros tipos de temperos que também despertam o gosto, que também colocam os alimentos de maneira bastante palatável e que não sejam tão agressivos, tipo as ervas, né? A salsa, a cebolinha, o manjericão e etc. Né? Isso vai do gosto de cada um, da cultura de cada um, da habituação de cada um. Uma outra questão muito interessante, uma questão vital, né? E eu falei agora há pouco de como é que se poderia se identificar um bolo fecal saudável. Como é que ele era? Ele era um bolo fecal que não tinha cheiro pútrido, era um bolo fecal que não era ressecado, que não era líquido demais, ou seja, o tempo todo eu falei de consistência. Então o seu bolo alimentar será o determinante da consistência do bolo fecal. Se você bebe líquidos junto com o seu alimento, acontece duas coisas. Primeiro, você dissolve o suco gástrico. Dissolvendo o suco gástrico, é claro que a sua digestão vai acontecer de uma maneira mais demorada. Vai haver fermentação de alimentos e vai complicar. Segundo, você vai dissolver, vai mexer na consistência global do bolo alimentar. O seu bolo fecal vai tender a ficar mais amolecido do que o normal. Isso também vai perturbar a dinâmica de eliminação dos intestinos. Porque a musculatura intestinal, para funcionar a nível peristáltico, ou seja, para empurrar o bolo fecal até a ampola anal, para ser eliminado, ela precisa de ter pressão de dentro para fora. Então, se não houver consistência no bolo alimentar, no bolo fecal, aliás, a tendência desse bolo fecal permanecer no intestino é muito maior. Então, não se deve, sob o ponto de vista da lógica, da inteligência, beber líquidos junto com o almoço. Pelo menos mais do que meio copo. É importante que se diga também que não tem que ser radical. Um pouco de líquido, meio copo, 2 dedos, um pouquinho, ajuda a digerir, ajuda o intestino a funcionar, tá? Mas, de qualquer forma, o excesso é que vai ser problema, ok? Uma outra questão, por questões de hábito, é a sobremesa. Vamos comer um doce depois do almoço? De preferência, não, por questões de fermentação. Onde você coloca glicose, você faz uma sopa, uma cultura de bactérias, de preferência saprófitas, né? E essa cultura vai fermentar e vai produzir gases com todas as perdas em função que a gente já sabe, né? Então, eu quero adoçar a boca depois do almoço, então vamos comer fruta, tá? Mas não vamos comer em excesso. Se eu quisesse complicar bastante a minha fala aqui, o meu discurso aqui, eu começaria a falar para vocês dos alimentos que são incompatíveis entre si. Isso existe. Por que que existe? Porque tem alimentos que precisam de um trato digestivo alcalino para ser digerido. Né? O estômago ele pode ser encarado como uma usina de processamento, como um laboratório. Então as reações químicas que acontecem ali são químicas mesmo. Depende de determinadas condições de alcalinidade e de acidificação. Então, tem alimentos que precisam de um meio alcalino para ser digerido. E tem outros alimentos que precisam de um meio ácido para ser digerido. Se você consome, em igual quantidade, esses dois tipos de alimento, o que o seu estômago vai fazer com eles? Ele fica doido, ele não vai saber exatamente como se comportar para fazer uma boa digestão, né? Então, existe toda uma teorização, existe toda uma ciência de como combinar os alimentos para fazer uma boa saúde, tá? Mas eu não quero entrar nesses detalhes, até porque a gente não tem tempo, né, para tantos detalhes, e eu quero falar de outros tipos de nutrição também. Avançando no dia, a gente já saiu do almoço, já saiu da principal refeição. O mais interessante é voltarmos a beber líquidos pelo menos uns 30 minutos depois de almoçar, né? De preferência mais tempo,
E fazemos uma pequena refeição no final do dia. Então, um pequeno lanche no final do dia. Nessa hora, os alimentos devem começar a ser encarados como leves. Na medida que você vai terminando o dia, a sua competência digestiva também vai diminuindo. De tal forma que depois das 6 horas da tarde, a tua capacidade digestiva está diminuída a 70%. Ou seja, você tem 30% de capacidade digestiva depois das 6 horas da tarde. Tudo que você ingerir depois desta hora vai demorar muito mais horas para ser processado, com todas aquelas implicações que a gente já comentou, se o bolo alimentar não for processado em tempo hábil. Então você vai tender a fazer essas eliminações só no dia seguinte, 8 horas, 12 horas depois, o que é bastante prejudicial para a saúde como um todo. Então os alimentos devem ser leves. Você deve consumir o que você gosta, o que você está habituado a consumir, desde que não repita todo dia e desde que não tenha carnes nessas próximas refeições tardias, né? Desde que não tenha gorduras em excesso nessas refeições tardias, você vai fazer uma boa alimentação. São boas ideias para esse lanche da tarde, os alimentos mais quentes, né? Tipo chá, quem gosta de café e não tem problemas em relação a isso, tomar o café preferencialmente a esta hora, porque é um alimento yangizante, ele vai se tomado de maneira adequada em termos de quantidade, etc., né? Vai poder fazer bom efeito. Ah, mas café é propalado como alguma coisa que faz mal. E eu vou voltar a dizer, não tem essa coisa que faz mal. Só vai fazer mal se você tomar todo dia e se você tomar um copão de café. Aí você vai realmente fazer mal, porque o café é um alimento extremamente complexo, né, do ponto de vista do processamento. Então ele acidifica também o sistema. Então você pode tomar café eventualmente, e é um bom alimento? É. Então você pode tomar, né? Desde que não nessas condições que eu comentei. Mais tarde, né, partindo do princípio que você vai dormir lá por volta das 22 horas, pelo menos 2 horas antes ou 3 horas antes, por volta de 19, 20 horas, você deve fazer a sua última refeição do dia, tá? Que deve ainda ser uma refeição leve, deve ser uma refeição quente de preferência e um pouco mais consistente do que aquele lanche do final da tarde. Pode ser um caldo, uma sopa, né? Pode ser um sanduíche leve, pode ser, enfim, um lanche. Se você quiser ter saúde, se você quiser ter um intestino que funcione, se você quiser dormir bem, não jante igual almoça. Eu falei pausadamente, para vocês não terem dúvidas a respeito do que eu estou falando. O que sobrou do almoço não serve para ser comido no jantar. Talvez possa ser aproveitado no outro almoço. Talvez, né? Inclusive, isso me lembra um detalhe muito importante, que a maioria das pessoas não conhece, é que leguminosas, eminentemente o feijão comum, não são próprias para o consumo humano depois de 12 horas de processada. Isso significa o quê? Feijão feito num dia e comido no outro vai promover fermentação, vai ser impróprio para consumo. Ah, mas eu costumo fazer um montão de feijão por semana, porque demora muito para fazer, e congelo, boto no congelador e a empregada vai, né, botando um pouquinho cada dia. Não serve para consumo humano, porque vai ser descongelado, no processo de descongelamento ele vai alterar o seu contexto. Não vai ter um cheiro ruim necessariamente, não vai ter um gosto ruim necessariamente, mas do ponto de vista do estômago, que é aquele laboratório de alta precisão, ele já não vai processar de maneira adequada. Este feijão vai fermentar, com certeza. Você vai ter gases por conta dele, tá? Outras leguminosas também têm essas características e outras ainda são mais resistentes. No aspecto das leguminosas propriamente dito, como são uma grande opção de aporte de proteína vegetal, a gente deve dizer, né, deve ser enfatizado, de que você deve consumir sim todos os dias leguminosas. Não o mesmo tipo de leguminosa, mas sim todos os tipos, variados tipos. Outros tipos de feijões são muito desejáveis. Ok? E aí, claro, nós chegamos na última refeição, que é o lanche da noite, e acabou. De preferência,
só amanhã, né? A não ser que você viva para comer. Eu acho que tem coisas mais interessantes para fazer durante a noite, até a hora de dormir, do que estar comendo e comendo e comendo e comendo. Existem outros prazeres, tá? Bem interessantes até. Fala. Leite, sim, bem lembrado. Capítulo muito importante. Nós temos uma cultura, né, de laticínios que é bastante complicada, né, porque ela traz problemas bastante variados. Por quê? Porque o leite que nós consumimos massivamente é um leite que vem de um bicho bastante diferente metabolicamente do bicho humano, do bicho homem, né, vem da vaca, provavelmente, né. Tem outros tipos de leite que são mais palatáveis, mas normalmente a gente bebe leite de vaca mesmo. E eu posso comentar com vocês que muita coisa é dita sobre o leite. Nem tem tempo de dizer tudo que é dito aqui sobre o leite, mas coisas básicas devem ser sabidas. Por exemplo, que leite de vaca é um substitutivo relativo, tá, para o alimento da criança que está em desenvolvimento, relativo, porque tem outros substitutivos melhores do que o leite materno, né? Se não for possível alimentar do peito da mãe, né, o leite de vaca é das opções, né, mas não deve ser a única opção. E ele será gradativamente menos processável pelo corpo à medida que você vai passando dos 15 anos. Até os 15 anos de idade você processa relativamente bem, sem grandes problemas, com alguns problemas sérios, problemas muito incomodativos. Porém, dos 15 anos em diante, quanto mais velho, mais suicídio em estar tomando leite. Suicídio é uma palavra pesada, e é suicídio mesmo, porque existe uma série grande de doenças degenerativas, cuja única razão é a obstrução. E o leite, por não ser processado e não poder ser totalmente eliminado, ele vai ser acumulado no corpo. Ele vai produzir uma condição que a gente chama de mucosidade, tá? E essa condição ela é complexa, ela se apresenta de várias formas diferentes, né? De tal forma é que aos 30 anos de idade você perde a capacidade de processar leite. Se você continuar bebendo leite depois dos 30 anos de idade e ainda não teve, você vai ter sinusite. Você vai ter prisão de ventre. Você vai ter problemas pulmonares. Tá? Na medida que você processa o leite, aí a coisa muda um pouco. Tá? De preferência, o leite de vaca deve ser consumido desde o primeiro momento processado. Ou seja, na forma de coalhadas, na forma de iogurtes, de kefires, enfim, algum tipo de subproduto fermentado. O leite passando por um processo de transformação química, que seja benigna, né, que seja compatível com nossa bioquímica, biofísica interna, ele é menos problemático. Porém, depois dos 15 anos de idade e a partir dos 30, os laticínios, ou seja, os alimentos derivados do leite, também serão problemas se consumidos massivamente, se consumidos diariamente. Então não dá para você tomar um danoninho todo dia. Não dá para você preparar uma vitamina de abacate com leite ou com frutas todos os dias. Tá? Ah, quer dizer que se eu tomar um copo de leite por semana eu vou estar encurtando a minha vida? Não. Um copo de leite por semana o teu corpo dá conta. Tá? Mas, muito mais do que isso, ele não dá conta. Os intestinos param, a mucosidade se estabelece, o pulmão começa a ficar obstruído e, é claro, a sua cabeça não vai funcionar. Além do que você vai fazer cistos, você pode até fazer acúmulos mais perniciosos, mais mórbidos ainda. Né? Então, o leite é um processo complicado. Para não deixar passar o que o leite pode causar ao ser humano na primeira fase da vida, vamos falar das alergias. O leite de vaca é um dos alimentos extremamente alergênicos que nós temos na nossa cultura. Tá? E de tal forma que os consultórios estão aí cheios de crianças que não respiram, que não podem ser picadas por um mosquito que vira um monstro de inchaço, de crianças que estão psóricas, né, que têm problemas de pele terríveis,
crianças que não conseguem fazer suas eliminações, crianças, enfim, cuja saúde é bastante comprometida por causa da cultura de leite de vaca. Tá? Então isso aí é muito sério. O leite não é o único vilão nessa história da alergia. Tem outros alimentos alergênicos. E aproveitando o gancho, a gente já pode dizer, a grande paixão mundial, o chocolate, é um alergênico poderoso. Tá? O café, ou as cafeínas de forma geral, criam condições de acidificação que vão propiciar a vivência de alergias. Enfim, tem alguns alimentos que são realmente bastante perniciosos do ponto de vista do consumo diário. Ok? O preparo desses alimentos, como é que deveriam ser? Que tipo de óleo, que tipo de... Sei que você vai falar que não é problema nenhum tipo, né? Sim. Não. A água é muito legal, mas não é a única coisa que você precisa. O preparo dos alimentos é basicamente a diferença entre você poder ou não processar esse alimento do ponto de vista digestivo, né? Então, por exemplo, todos aqueles submetidos a altas temperaturas não são desejáveis. Então, se você quer fritar alguma coisa, você já pode fritar pensando no sal de Andrews, né? Pensando no digestivo que você vai ter que tomar depois, porque as proteínas, as vitaminas e todos os produtos, né, que formam os alimentos vão ser desnaturados pelas altas temperaturas, vão se transformar, e aquilo que você vai comer não é aquilo que você tirou da geladeira. Você vai comer outra coisa, quimicamente falando. Do ponto de vista digamos, então, mas o óleo, o que eu posso fazer? Eu posso colocar óleo no meu alimento? Pode. Um azeite doce, de boa qualidade, é um alimento poderoso. É uma coisa que mantém a saúde. É uma coisa que ajuda de muitos aspectos, até as eliminações intestinais poderem ser feitas acontecer. Porém, não pode ser consumido abusivamente, não pode ser consumido diariamente. Tá? De forma geral, o preparo dos alimentos deve ser, todos eles feitos de forma a manter a condição in natura do alimento o máximo possível. Por isso mesmo, não pica, não rala, não cozinha na água, não cozinha aquilo que não é preciso cozer, né? Não frite, só asse, grelha e coisas assim. Os que nutrem o rim. O rim, devido à sua importância, né, metabólica, certo, né? Ele precisa ser nutrido, né? Tem duas condições de adoecimento, duas condições de disfuncionamento, basicamente compreendidas dentro da medicina energética, que é aquela disfunção do Yang e aquela disfunção do Yin. Para quem não está familiarizado com esses conceitos, com essas ideias, o Yang se refere a tudo que aquece, a tudo que é processo. Então, a atividade dos sistemas são a sua parte Yang, ok? Quando você adoece do seu Yang, você tem um adoecimento dentro dos seus processos internos, ok? São disfunções funcionais, né? No Yin, é tudo que resfria, tudo que aglutina. Então, se refere às massas, às estruturas propriamente dita. Quando você adoece do seu Yin, você tem perturbações, você tem perdas da estrutura, né? Por exemplo, os miomas, os tumores, as megalias, né? Enfim, os aumentos dos órgãos, inchaço do fígado, inchaço do baço, etc, etc. Tudo são adoecimentos do rim, né? O rim, ele pode sofrer esses dois problemas. Ele pode ter disfunções Yang e disfunções Yin. Genericamente, só o que o rim precisa para ser nutrido é água. Água aportada daquela forma que eu comentei, em pequenas quantidades ao longo do dia. A maior parte na primeira parte do dia. Para dar um parâmetro para vocês, de 1 litro a 1,5 litro de água por dia, para você manter a saúde renal. Tá? Claro é que isso vai ser somado com outros líquidos que você esteja aportando durante o dia. De tal forma que durante o dia inteiro você vai aportar 2 litros de líquidos por dia, mais ou menos.
Diga-se de passagem que você deve urinar a maior parte desses líquidos, mas não vai urinar 2 litros, porque muito dele vai ser aproveitado internamente, vai ser retido internamente. Se o seu rim está com uma disfunção yang, do tipo yang, tá?